Olá, gurizada! Sejam muito bem-vindos ao estudo dos logaritmos. Esse é um assunto extremamente relevante que mais cai em concursos, um dos assuntos que mais caem em concursos, se pensarmos principalmente numa SPSEC, numa prova de Enem, enfim, algum vestibular que vocês venham a fazer, né? Porque ainda tem universidades que oferecem esse modo de ingresso. E eu tenho certeza que muitas vezes vocês devem ter ouvido falar já nos logaritmos, provavelmente essa não seja a primeira vez, e acredito que vocês estavam ardentemente ansiosos esperando por eles. Chegou o momento, chegou o grande dia. Nós vamos estudar os logaritmos em várias videoaulas, várias partes, para que vocês possam ir digerindo aos poucos, né? Entendendo, tirando suas dúvidas, enfim. É uma parte deliciosa, extremamente gostosa de se estudar. Então vamos lá. Nós vamos começar com um problema. Um problema bem prático, bem real. Nós sabemos que os automóveis, motocicletas, caminhões, enfim, né, veículos de transporte, eles sofrem uma desvalorização ao longo do tempo. Eu posso pegar um carro zerinho agora, né, hoje na concessionária, amanhã ele já terá sofrido uma desvalorização porque foi tirado da concessionária, já vai perdendo valor. Então esse é um problema bem prático que diz assim: um caminhão custa hoje 120 mil reais e sofre uma desvalorização de 10% por ano de uso. Depois de quanto tempo de uso o valor do veículo será igual a 60 mil reais? Então, o valor do caminhão hoje é 120 mil reais, sofre uma desvalorização de 10% por ano. Quer saber de quanto tempo o valor deles será 60 mil reais, então? Esse é um problema que traz uma situação que a gente já estudou naquela videoaula que nós falávamos na função exponencial, falávamos de problemas, como resolver problemas com função exponencial. Sabemos que é uma situação que gera uma função exponencial, né? Porque eu tenho um caminhão que hoje custa 120 mil reais, ele sofre uma desvalorização de 10% ao ano, quer saber em quanto tempo chega a 60 mil reais. Então é um clássico problema de função exponencial, né? Nós vamos trabalhar com essa desvalorização, é um decrescimento de 10%. O nosso objetivo é encontrarmos a base A da função exponencial. Para isso, nós vamos transformar os 10% numa fração e, consequentemente, num número decimal, é 0,1. Lembra o que fazemos para chegar na base A? Como é um decrescimento, nós vamos diminuir de 1 esse resultado. Eu diminuo de 1 e a base da potência da função que vai ser gerada, da lei que nós vamos encontrar, será 0,9. Assim, a nossa lei será o valor inicial, lembram? Vezes essa potência, essa base que eu encontrei agora, elevada na x. A pergunta é: quando chegará a 60 mil reais? Aqui eu troquei o y por v de valor do caminhão, mas tu pode deixar tranquilamente o y, não é
necessariamente obrigatório fazer isso. Quando chegará a 60 mil, então o valor será de 60 mil reais, quando o x para nós, a variável x representa o quê? O tempo, né? Que é em número de anos. Igualamos 60 mil a 120 mil vezes 0,9 na x. Eu passo 120 mil, está multiplicando, eu passo dividindo. 60 mil dividido por 120 mil é 1/2 ou 0,5. E aí é que tá o problema, gente. Olha só, nós temos 0,5 igual a 0,9 na x. Essa é uma situação inusitada, nova para vocês, porque sempre que nós trabalhávamos com problemas assim, nós chegávamos em uma equação exponencial que a base poderia ser reduzida a ao mesmo número, a uma mesma base, a uma potência de mesma base. E agora eu tenho 0,5 aqui e 0,9 aqui. 5 não é uma potência de 9, 9 não é uma potência de 5. Mesmo que nós transformemos em frações, nós nunca vamos chegar à mesma base. Então, eu quero que vocês sintam na pele como que eu resolvo isso. Olha que coisa interessante, gurizada amada. Como que eu vou resolver? Eu tenho uma notícia para te dar. Só usando logaritmos nós conseguimos resolver uma situação dessas. Então, aquela primeira pergunta que todos pensam, né, que todos têm na sua mente: para que eu vou estudar isso? Para que serve isso? Por que eu estou estudando? Se tu não souber logaritmos, tu não consegue resolver. Tu não consegue encontrar o expoente que 0,9 elevado nele seja igual a 0,5. Aí tu poderia pensar assim, ó, mas eu pego a calculadora e eu fico testando valores para x. É uma boa intenção, né? Só que numa prova de um concurso que tu venha a fazer, tu não vai ter uma calculadora à tua disposição. E tu vai ter que encontrar o x. De que maneira? Ficar chutando valores sem uma calculadora é um tanto complicado, né? Demoraria muito mais tempo do que o tempo disponível para resolver uma prova, com certeza. Então, a necessidade de se estudar os logaritmos, ela é totalmente real e ela é totalmente válida, porque sem eles, eu, por exemplo, tranco num exercício como esse e não consigo sair, não consigo resolver. Tá, amados? Então tem uma lógica assim, ó, totalmente comprovada, né? Do porquê, da necessidade de estudarmos os logaritmos. Então, quem seria o x? Eu tenho que saber logaritmos para poder continuar e resolver esse exercício, terminar esse exercício. A partir de agora, nós vamos estudar quem são os logaritmos, como eles funcionam, e só depois de algumas aulas, algum tempo, é que nós vamos resolver esse problema. Nós vamos deixar então esse problema em aberto e depois de algum tempo é que nós vamos ter condições de resolver só quando soubermos realmente trabalhar com os logaritmos, tá bom? Vamos a eles então. Vamos definir o logaritmo. Para isso, nós já vamos ver a notação. Então, logaritmo, nós vamos usar a notação log, L-O-G, de um número b numa base A é igual a x
se e somente se a elevado na x for igual a b. Ou seja, o resultado do logaritmo é o número no qual eu devo elevar o a para conseguir o b. Aqui tem um esqueminha que eu gosto de usar. Nós imaginamos que esse número elevado nesse seja igual a esse. Então, eu imagino uma setinha em que a elevado nesse seja igual outra setinha a esse. O b chama-se logaritmando ou antilogaritmo, mais conhecido por logaritmando. O a é a base e o x é o resultado. Ele é o logaritmo, ok? Provavelmente toda essa definição ainda esteja um tanto confusa, né? Para quem está assistindo agora essa aula. Mas ao longo do tempo, como sempre acontece, eu vou explicando e vocês vão entendendo cada vez melhor. Lembrem que, quer dizer, lembrem não, né? Saibam que para um logaritmo existir tem 3 condições, tá? Vamos a elas então. Primeira condição, olha que importante isso. Só existe logaritmo de número positivo. Não existe logaritmo de número negativo nem de zero, tá? Então, só existe logaritmo de número positivo. Segunda condição, a base tem que ser positiva. Então, a base A precisa ser positiva e também a base A precisa ser diferente de 1. Certo? São essas as 3 condições para a existência de um logaritmo. Só existe logaritmo de número positivo, logaritmando positivo, e a base tem que ser positiva e diferente de 1. Quando vocês tinham visto essas 2 condições para a base na função exponencial, né? São as mesmas condições da base da função exponencial. Como vocês devem já ter percebido, logaritmos e exponencial tudo a ver. Por isso que os logaritmos estão sendo vistos após ter estudado função exponencial, porque eles dependem totalmente da função exponencial e vocês vão entender melhor em seguida o porquê. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Log de 8 na base 2. Qual seria o resultado desse logaritmo? Quem é log de 8 na base 2, na tua opinião? Pensa, é aquele número que 2 elevado nele seja igual a 8. Conseguiu ver? Quem é o número que 2 elevado nele dá 8? Eu posso formalizar a minha resolução. Provavelmente tu tenha já enxergado quem é esse número. Mas eu vou formalizar agora a resolução. Em princípio, eu não sei quem é o número. Então, eu digo que é x. Quando chega nesse momento, eu vou usar a definição. 2 elevado na x é igual a 8. 2 elevado nesse número que eu estou procurando é igual a 8. O que aconteceu? Eu caí numa equação exponencial e essa equação tu já sabe resolver. Eu vou tentar conseguir a mesma base dos dois lados, ok? O que eu faço? Eu pego 8, eu fatoro, é 2 na terceira. Consequentemente, x é 3. Ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 é
3 é o número que o 2 deve ser elevado para que se consiga 8. Entendeu melhor agora o que é o logaritmo? Repetindo, quem é o log de 8 na base 2? É o número que 2 elevado nele seja igual a 8, tá? Então, recordando a definição, log de b na base A é um número que a base A elevada nesse número seja igual ao logaritmando b. Deu para entender melhor, gente? Acredito que sim, né? Vamos ver um outro exemplo agora. Quem é log de 1/3 na base 3? A pergunta é: quem é o número que 3, a base, elevada nele, deve ser igual a 1/3? Eu formalizo igualando a x, preciso descobrir o x, quem é esse número? E aí eu uso a definição. Esse elevado nesse tem que dar esse. Lembra aquela sequência, como se aqui tivesse uma seta. 3 elevado na x é igual a outra seta a 1/3. 3 elevado na x é igual a 1/3. O que aconteceu? A gente acabou caindo numa... Tá saindo lágrima do meu olho. No inverno, por causa da rinite, acontece isso. Então, 3 na x igual a 1/3 é uma equação exponencial que vocês já estão bem familiarizados, eu espero, né? O que eu faço para conseguir a mesma base dos dois lados? Lembra? 1/3 eu escrevo como sendo 3 na menos 1. Consequentemente, o resultado é menos 1. Então, a solução de log de 1/3 na base 3 é menos 1, porque menos 1 é o número que 3 elevado nele é igual a 1/3. Vamos para outro exemplo. Log da raiz de 5 na base 5. Quem é o número que 5 elevado nele dá resultado raiz de 5? Talvez aqui esteja um pouquinho mais difícil de vocês enxergarem. Então, eu vou igualar a x, vou formalizar a minha resolução e agora eu uso a definição. Esse elevado nesse tem que dar esse. 5 na x tem que dar raiz de 5. Uma equação exponencial, né? Que eu vou conseguir a mesma base dos dois lados. Raiz de 5 transformo numa potência, tu lembra o que dá? 5 na 1/2. E o x é igual a 1/2 assim. Consequentemente, o resultado de log de raiz de 5 na base 5 é 1/2. Ok? Nós vamos parar por aqui. Deixamos essa primeira videoaula de logaritmos até aqui, para que numa próxima a gente vá aprofundando e assim nós vamos aprofundando. Como eu dizia nas nossas aulas presenciais no início do ano, nós começamos com leitinho, né? Depois a gente já vai para um mingauzinho, uma sopinha, até chegar lá numa feijoada, num mocotó, né, gente? Nós vamos aos poucos em doses homeopáticas e depois nós vamos aprofundando cada vez mais, ok? Um beijão grande na bochecha de vocês, amados, e fiquem com Deus.